com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que o portal Escola Dominical oferece a todos os seus usuários para preparar a lição da Escola Bíblica Dominical a partir do início da semana. No início da semana, o irmão tem acesso a esta pré-aula, os esboços do site, a revista da Escola Dominical. E durante toda a semana o irmão prepara a aula, estudando a revista, estudando esta pré-aula, este vídeo, os links que nós colocamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, de tal maneira que os irmãos no sábado à noite possam coroar e concluir este estudo assistindo a nossa aula, que diretamente aqui desta sala, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, quando os irmãos, com a interatividade própria da Escola Dominical, poderão participar da aula que é dada aqui ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília. Não deixe de assistir esta aula, porque ela conclui o seu estudo. Esse trimestre que nós estamos terminando hoje, puxa vida, já estamos aqui na última aula desse trimestre. O tempo voa, né? Como diziam os latinos, tempus fugit. E estamos estudando nesse trimestre, terminando hoje o estudo de Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E a última lição é a lição de número 13, que tem como título A Morte de Eliseu. Pois é, o Eliseu morreu. O Elias não morreu, mas o Eliseu morreu. E com a morte de Eliseu termina a história destes dois grandes gigantes espirituais do Antigo Testamento. Então nós vamos estudar hoje sobre a morte de Eliseu. Embora o tema da lição, o título da lição seja a morte de Eliseu, na verdade nós vamos estudar a última profecia de Eliseu e a sua morte. Também iremos estudar o seu último milagre, porque o último milagre de Eliseu foi posterior à sua morte. Então esta lição, na verdade, tem 3 pontos. A última profecia de Eliseu, a morte de Eliseu e o último milagre de Eliseu, que nós chamamos do milagre póstumo, porque póstumo é aquilo que acontece depois da morte. O profeta Eliseu, irmãos, estava acompanhando a narrativa bíblica desde a primeira vez que ele aparece, os irmãos se lembram, foi quando Deus o nomeia como sucessor de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19. Em 2 Reis, capítulo 2, Eliseu assume o lugar de Elias. E nós vemos o seu ministério, os capítulos 2, 3, até o capítulo 9 do 2º livro dos Reis. Quando a Bíblia nos diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotólea de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, e entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotólea de azeite e derrama-o sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Então, Eliseu, continuando o ministério de Elias, manda um dos filhos dos profetas ungir a Jeú como rei de Israel. Este assunto nós estamos tratando, ou já tratamos, no apêndice de número 2. Nós recomendamos os irmãos a assistirem aqui no site da Escola Dominical, o apêndice número 2, onde, entre outros assuntos, nós falamos da unção de Jeú. A verdade é que depois que Eliseu manda um dos filhos dos profetas ungir Jeú, o
Israel, o que acontece? Eliseu desaparece do mapa. Não vemos mais nenhuma menção ao profeta Eliseu até o capítulo 13, versículo 14. Então, os irmãos percebam bem, do capítulo 9, versículo 1, quando a Bíblia nos fala que Eliseu mandou um dos filhos dos profetas ungir a Jeú, até o capítulo 13, versículo 14, Eliseu desaparece da cena bíblica. Nós já vimos isso acontecer com Elias. Com Elias também foi do mesmo jeito. Também nós, quando falamos aqui no apêndice número 1, que nós também convidamos os irmãos, se ainda não assistiram, a que assistam o apêndice número 1, Elias e a doença de Acasias, nós discutimos este ponto. Elias sai de cena. Eliseu também sai de cena. Isto nos traz uma grande lição, irmãos. O homem de Deus tem que aprender a entrar e a sair. Tem que aprender a estar sob os holofotes e sair de debaixo dos holofotes. Um homem que é dirigido por Deus, ele não busca a fama e a popularidade e ser o centro de atenções. Não. O homem de Deus, ele sabe que há momentos em que ele precisa sair. O que não pode terminar é o seu trabalho para Deus. O que não pode terminar é a sua humildade. Então Eliseu, ele desapareceu do mapa. E os irmãos sabem mais ou menos quantos anos ocorreram entre esta passagem de 9:1 de 2 Reis até a hora que Eliseu ressurge no cenário bíblico em 2 Reis 13 e 14? Pelo menos 35 anos. Dava para se aposentar pelo INSS, por tempo de contribuição. 35 anos Eliseu ficou fora dos holofotes, não é mencionado na Bíblia Sagrada. O que Eliseu fez durante esses 35 anos, irmão Caramuru? Ele cuidou das escolas dos profetas. Nós estudamos na lição passada a ligação que Eliseu tinha com as escolas dos profetas. Eliseu sabia que o seu ministério não era o fim do ofício profético. Ele continuava o ministério de Elias, mas as circunstâncias mostravam para ele que o ofício profético tinha que continuar. Que a restauração espiritual de Israel não terminaria com Eliseu. Eliseu aprendeu, assim como Elias, que o trabalho, que a obra do Senhor para restaurar Israel continuaria depois da vida de Eliseu. Então Eliseu continuou a formar os filhos dos profetas, a manter viva a adoração a Deus no meio de Israel, a manter vivo o ensino da palavra de Deus, o culto ao único e verdadeiro Deus, porque o povo não tinha abandonado Baal ainda. Mas Jeú não exterminou o culto a Baal, exterminou o culto a Baal. Mas a Bíblia nos diz que, lamentavelmente, Jeú, embora tenha exterminado o culto a Baal, ele não acabou com o culto dos bezerros de ouro. É o que a gente vê lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 28. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Jeú, que também tinha sido nomeado por Deus lá no Monte Horebe para Elias, cumpriu o seu papel de destruir o culto a Baal que tinha sido trazido por Jezabel. Mas, olha o que diz o versículo 29 deste capítulo 10 de 2 Reis. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan.
Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Lamentavelmente, Eliseu percebeu. A Bíblia diz que Deus falou a Jeú. Se Deus falou a Jeú, Eliseu, que tinha o Espírito de Deus, também teve esta notícia e também teve esse sentimento, porque o Espírito de Deus é um só. E Eliseu soube que Jeú não tinha tido condição nem capacidade de fazer Israel voltar a servir a Deus. Não era através da dinastia de Jeú que nós iríamos ter a restauração espiritual de Israel. E então Eliseu continuou a formar os filhos dos profetas, porque sabia que Jeú e sua família e seus descendentes não iriam fazer Israel voltar a servir a Deus. O trabalho tinha sido incompleto. Então Eliseu sai de cena e continua a formar os filhos dos profetas, porque ele sabe que a casa de Jeú não iria restaurar espiritualmente Israel. E como os irmãos sabem que são 35 anos, é só contar o tempo dos reinados. A Bíblia diz que a casa de Jeú reinaria até a 4ª geração. Portanto, além de Jeú, mais 4 descendentes de Jeú ocupariam o trono de Israel. O primeiro a ocupar o trono foi o próprio Jeú, que reinou 28 anos. É o que a gente vê lá em 2 Reis 10 e 36. E os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Então, depois que Eliseu ungiu a Jeú, Jeú reinou 28 anos. Jeú morreu e em seu lugar assumiu o seu filho Jeoacás, que reinou 17 anos. É o que a gente vê lá em 2 Reis 13 e 1. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel e Samaria, e reinou 17 anos. Então Jeú reinou 28, seu filho Jeoacás reinou 17, 28 mais 17 dá 35. Aliás, 45, né? 45. Então foi esse tempo, de 45 anos, que Eliseu ficou de fora, dava tranquilo para aposentar se fosse no Brasil. E ele ficou cuidando dos filhos dos profetas. Quando assumiu o neto de Jeú, Jeoás, 45 anos depois, a Bíblia diz que Jeoás foi ao encontro de Eliseu. É o que está escrito em 2 Reis 13 e 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, no mínimo 45 anos depois, quando o neto de Jeú assume o trono, diante da situação difícil que estava vivendo Israel, nas suas guerras com a Síria, Jeoás vai ao encontro de Eliseu. Eliseu já estava acamado, estava doente, idoso, no final da sua vida, mas é neste momento que ele reaparece no cenário bíblico. Foram 45 anos de ocaso, de sumiço, mas o homem de Deus continuava trabalhando para Deus. O homem de Deus continuava sendo uma pessoa de respeito, um santo homem de Deus. Eliseu não precisava dos holofotes,
não precisava ser o centro de atenção para servir a Deus. É uma lição que o Eliseu nos ensina. Um homem que tinha feito tantos milagres, fica 45 anos longe dos holofotes, longe do centro das atenções. Mas era um santo homem de Deus. Quando Jeoás assume o trono, a Bíblia diz que Israel sofria muito com a Síria. E aí, irmãos, é importante a gente ver o valor de um homem de Deus. Eliseu ficou 45 anos fora do centro das atenções. Mas durante estes 45 anos, se cumpriu o que Eliseu tinha dito que ia acontecer. Se nós vemos a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 8, também é um tema que nós tratamos no apêndice número 2. A Bíblia nos fala que Eliseu foi a Damasco. Olha o que está escrito, capítulo 8 de 2 Reis, versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Versículo 11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos dele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Lá no Monte Horebe, Deus também tinha dito para Elias que ele deveria ungir a Azael, rei da Síria. Quem ungiu Azael, rei da Síria, foi o próprio Eliseu. Neste momento, quando Eliseu declara a Azael que ele será o rei da Síria, ele está ungindo a Azael, rei da Síria, separando Azael para ser rei da Síria. E Azael realmente começou a reinar. E a Bíblia diz que ele fez um estrago em Israel. Fez um estrago, não só com Israel, mas também com Judá. Mas a Bíblia diz que Azael, ele causou muitos problemas para o reino de Israel. É o que nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. E depois de Azael, o seu filho Ben-Hadad, que a história conhece como Ben-Hadad III, ele também causou muitos males a Israel. 2 Reis, capítulo 13, versículo 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então, durante os reinados de Jeú e de Jeoacás, a Síria causou muitos males a Israel. Eliseu não era ouvido, Eliseu estava esquecido, Eliseu cuidava dos filhos dos profetas, mas a palavra que Eliseu proferiu em nome do Senhor se cumpria integralmente. É verdade que Jeoacás, o pai de Jeoás, este rei que foi procurar Eliseu, ele clamou a Deus, e Deus lhe deu algumas vitórias sobre os sírios. É o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria.
Então Deus ouviu, Jeoacás teve algumas vitórias sobre o rei Ben-Hadad III da Síria, mas agora que Jeoacás havia morrido, Jeoás havia assumido, o rei da Síria disse: agora eu vou aproveitar essa situação e retomar as cidades que Jeoacás havia reconquistado. É neste momento que o novo rei, o jovem rei Jeoás, vê que a Síria vem novamente contra ele, que ele se lembra de Eliseu. E vai até onde estava Eliseu. O velho Eliseu, acamado, doente, mas ele vai ao encontro do rei. O rei vai ao encontro do profeta. A Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais famosas versões, ela coloca até numa nota, e pela sua tradução, que Jeoás não só foi pedir ajuda do profeta Eliseu, mas também foi visitá-lo, porque soube que ele estava doente. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque depois de 45 anos, esquecido, no ocaso, Eliseu recebe a visita do rei, porque o rei sabe que ele está doente. Isso mostra, irmãos, que quando nós seguimos o caminho do Senhor, Deus nos honra. Deus nos honra. Pode ser que você não seja famoso, pode ser que você não seja popular, mas Deus não deixa de honrar aqueles que o honram. Eliseu recebe a visita do rei, porque o rei soube que ele estava doente. E o rei, quando chega até o profeta, ele pede ajuda ao profeta. E é interessante que as palavras que ele profere são as mesmas palavras que Eliseu proferiu quando viu Elias subindo para o céu. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É o que o irmão vê lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Essas palavras na boca do rei Jeoás serviram para que Eliseu lembrasse do início do seu ministério como profeta. Ele estava para morrer, mas ele se lembrou do início. Deus fez com que o rei proferisse aquelas palavras para que Eliseu lembrasse que ele tinha cumprido integralmente o seu ministério, que a mesma fidelidade, a mesma lealdade, a mesma vida de oração, o mesmo zelo que ele tinha no dia em que Elias subiu ao céu, embora doente, de cama e velho, ele continuava a ter. É o mesmo sentimento que teve o apóstolo Paulo, quando preso, sabendo que ia morrer, ele escreve para Timóteo e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Está lá em 2 Timóteo 4 e 7. Irmãos, que eu e você possamos ser como Eliseu. No final das nossas vidas, nós podermos olhar para Deus, olhar para os homens e mostrar para os homens uma vida de perseverança, uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade, uma vida integralmente dada ao Senhor Jesus. Que lindo, irmãos, vermos um homem que persevera até o fim. E Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Elias não morreu, mas o ministério continuava com Eliseu. E agora Eliseu, no final do seu ministério, via o rei Jeoás vir pedir a sua ajuda para a guerra contra a Síria. Eliseu, então, mandou que o rei Jeoás pegasse arco e flechas
Arco e flecha não é só coisa de índio, não, viu? Já tinha naquele tempo, era uma... Então o rei Jeoás pegou arco e flechas e levou até o profeta. O profeta estava de cama no quarto, doente, e ali o rei Jeoás, ele pegou aquele arco e aquelas flechas. O profeta então mandou que ele pegasse na mão o arco e as flechas. Aliás, pegasse na mão o arco. E aí o profeta Eliseu coloca a mão dele sobre a mão do rei. Irmãos, este gesto do profeta é muito profundo. Esta imposição de mãos, diz o comentarista da Bíblia de Jerusalém, é como se fosse uma transmissão da força divina. Aliás, o gesto de imposição de mãos, ele é um gesto de transmissão do poder de Deus. É por isso que Moisés impôs as mãos sobre Josué, para que no espírito que havia nele passasse para Josué. E assim Josué foi constituído líder do povo de Israel. É por isso que quando nós consagramos ministros, há a imposição das mãos. Porque aí o espírito que está naquele que consagra, aquele que foi chamado por Deus, passa para o ministro. Por quê? Porque Jesus chamou os apóstolos, e os apóstolos impuseram as mãos sobre os seus sucessores, e assim por diante. Esta é a verdadeira sucessão apostólica. O gesto da imposição das mãos significa a transmissão de poder. Quando Eliseu põe a sua mão sobre a mão do rei, o que ele está querendo nos dizer, irmãos? Ele está mostrando que a partir de Elias, o ofício profético havia mudado de configuração. Como assim, irmão Caramuru? Deus havia separado 3 ofícios para o seu povo: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Deus separava o rei, o sacerdote e o profeta. Acontece que em Israel, no Reino do Norte, a classe sacerdotal era espúria. Os sacerdotes que existiam naquele tempo, no culto dos bezerros de ouro, em Dan e em Betel, tinham sido constituídos por Jeroboão, dentre os mais baixos do povo. Jeroboão tinha expulsado os levitas, que eram as pessoas escolhidas por Deus para exercer o sacerdócio. Então a classe sacerdotal no Reino do Norte não era ungida de Deus, porque Deus não os havia escolhido. Os reis, primeiro Jeroboão tinha sido escolhido por Deus, Baasa foi, mas Deus depois mandou destruir a sua casa. Baasa havia sido permitido por Deus, mas Deus mandou destruir a sua dinastia. Omri, nós vimos, o pai de Acabe, não foi escolhido por Deus, e deu no que deu. A casa de Acabe foi destruída por Deus. Jeú foi ungido por Deus, Jeú foi escolhido por Deus, mas ele fracassou, porque ele não destruiu os cultos dos bezerros de ouro. Então Deus deu um prazo de validade para a dinastia dele. Jeoacás e Jeoás também não se apartaram dos pecados de Jeroboão. Por isso Deus os havia rejeitado. Só o profeta era escolhido de Deus. Então, quando Eliseu põe as suas mãos sobre o rei Jeoás, no arco, ele está dizendo: o ofício profético é a única forma de Deus se comunicar com o povo daqui para frente. Eliseu tem a consciência de que o seu ministério estava terminando, mas não o ofício profético. Eliseu tem a consciência de que a restauração espiritual de Israel dependia dos profetas. E mais precisamente, irmãos, daquele profeta que Moisés disse que viria. Deuteronômio 18:15.
o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Eliseu tem a certeza de que ele estava para morrer, mas ainda viria um profeta, como Moisés, que não só profetizasse, mas fizesse sinais e prodígios. Este profeta que traria a restauração espiritual de Israel. Então, quando Eliseu põe a sua mão sobre a mão do rei, ele está transmitindo a força divina. Ele está dando ao rei a comunhão com Deus que só o profeta tinha. E depois que ele faz esse gesto, ele diz o seguinte para o rei: abra a janela para o oriente, que era exatamente o lado que ficava a Síria, a janela do quarto de Eliseu. Atira uma flecha. E ele disse assim: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E aí o rei, na palavra do profeta, ele atira essa flecha, que é a flecha do livramento do Senhor. Você vai consumir os sírios. Creia nisso, rei Jeoás. Deus vai libertar Israel dos sírios. Depois que ele lançou essa flecha, aí o profeta mandou que o rei pegasse outras flechas e as atirasse na terra. O profeta disse para o rei: fere a terra. Na palavra que Eliseu tinha dado para o rei, naquela flecha que tinha sido lançada e que Eliseu disse que era a flecha do livramento de Israel, porque Deus estava colocando à disposição de Jeoás o poder de destruir os sírios, ele então manda ferir a terra. E o rei Jeoás pega as flechas. A Bíblia não diz quantas flechas eram. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que eram 7 flechas. Por quê? Porque ele lançou uma, depois ele feriu a terra 3 vezes. E o profeta diz: você deveria ter ferido 5 ou 6. Então é sinal que tinha 6 flechas lá. Porque se não tivesse... como é que o profeta ia dizer? Para ele ferir 6, 5 ou 6, se não tivesse 6. Mas aquela que ele já tinha lançado dá 7. Que é o número de Deus, é o número da perfeição divina. Mas o rei Jeoás, ele só feriu a terra 3 vezes. O profeta tinha dito: essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Você vai consumir os sírios. Mas ele só feriu 3 vezes. A sua fé era pouca. A sua fé era pequena. Assim como a dinastia de Jeú. Jeú teve fé para destruir o culto a Baal, mas não teve fé para destruir o culto dos bezerros de ouro. Irmãos, nós não podemos ter fé pequena. Deus não se agrada de pessoas de pouca fé. Não é para pouca fé, não. É pouca fé. Nós vemos Jesus várias vezes repreendendo os discípulos, porque eles eram homens de pouca fé. Os discípulos de Jesus tinham fé pequena durante o ministério de Jesus. Em compensação, aquela mulher Ciro-fenícia, Jesus diz: grande é a tua fé. Aquele centurião romano, Deus diz: homem de grande fé. Nunca vi tanta fé em Israel. Será que nós estamos assim também, irmãos? Será que pessoas que não servem a Jesus têm mais fé em Deus do que nós? Às vezes nós não entendemos alguns milagres que acontecem entre pessoas não crentes.
é porque muitas vezes elas demonstram fé em Deus, uma fé grande em Deus. E muitas vezes nós somos como o rei Jeoás. Deus fala uma coisa, por isso que na nossa leitura diária fala do lado divino da profecia. Deus promete: você vai consumir os sírios. Essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Mas ele pegou, fere a terra. Ele só feriu 3 vezes. Eliseu, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Velhinho, doente, de cama, e ficou indignado. E disse para o rei: você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes, e você destruiria os sírios. Mas como você só feriu a terra 3 vezes, só 3 vezes você vencerá os sírios. Aqui, irmãos, Eliseu tem a certeza absoluta de que ia precisar ter mais profetas, de que Israel estava longe da restauração espiritual. Deus permitiu aquela situação para que Eliseu tivesse consciência de que o seu ministério tinha que continuar. Não tinha um sucessor ungido, mas o ofício profético continuaria. E a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Enquanto não viesse João Batista, no espírito e virtude de Elias, o ofício profético não terminaria. Eliseu teve essa consciência no momento em que ele viu o rei ferir a terra só 3 vezes. E aquilo que Eliseu profetizou realmente aconteceu. Ele provou que ele era um profeta de Deus, que ele era um homem de Deus. É o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 19, o profeta diz, profetiza: agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois nós vemos o cumprimento desta profecia no versículo 25. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Esta última profecia de Eliseu se cumpriu depois da morte do profeta. Eliseu mostrou assim para o rei que ele era um homem de Deus. Essa foi a última profecia de Eliseu. Mas agora vamos falar da morte de Eliseu. A morte de Eliseu, ela nos traz muitas lições. Primeira coisa, irmãos, é que o versículo 14 do capítulo 13 de 2 Reis, que nós já falamos dele aqui, não existe em muitas Bíblias hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que Eliseu morreu doente. O profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento depois de Moisés morreu doente. E esse versículo é muito importante, porque destrói a teologia da confissão positiva. Tem muita gente hoje, inclusive no nosso meio, pregando que quem é crente não fica doente. Que se você ficou doente é porque você pecou. Se você ficou doente é porque você desobedeceu a Deus. Só que a Bíblia diz que Eliseu, ele morreu doente. Ele não só ficou doente, como a doença dele o matou. E ele estava desobediente? E ele estava em pecado? Nós acabamos de ver que doente em cima de uma cama,
ele pôs as mãos sobre o rei para transmitir o poder de Deus ao rei. Ele profetizou. E o que ele profetizou aconteceu. E a Bíblia nos fala lá em Deuteronômio, vamos voltar lá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou um tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a Bíblia diz que um falso profeta, o que ele fala não acontece. Ora, se o que Eliseu falou aconteceu, é porque ele era um homem de Deus. É porque ele estava em comunhão com Deus. Mas ele estava doente e morreu doente. Isto é uma lição, irmãos, que nós devemos guardar. O homem de Deus pode ficar doente. O crente, a crente, o servo de Deus, salvo, pode morrer doente. Por quê? Porque a doença nem sempre é resultado de pecado. A doença é consequência da entrada do pecado no mundo. Nós só ficamos doentes porque nós temos a natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. E às vezes a doença é resultado desta degeneração que faz parte da natureza pecaminosa do homem. Ninguém, quando aceita Jesus, fica invulnerável à doença. Não. Jesus cura. Quando Ele quer e quando o propósito da cura é a sua glória. Às vezes o crente morre doente, porque Deus quer, através da morte da pessoa, que haja glorificação, como é o caso de Eliseu. A morte de Eliseu serviu para a glorificação do nome do Senhor. Então, primeira coisa que a gente aprende na morte de Eliseu é que crente pode ficar doente e pode morrer doente. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que alguém pergunta: por que Eliseu morreu? Eliseu não recebeu porção dobrada do espírito de Elias? Então, se Elias não morreu, Eliseu também tinha que ir para o céu. Tem uns até que pensam que Eliseu tinha que ir 2 vezes para o céu, porque já que foi, ia para o céu, voltava aqui e ia de novo, para ser porção dobrada do espírito de Elias. Irmãos, Eliseu morreu e Elias não morreu. Isso não quer dizer que Eliseu não tivesse porção dobrada do espírito de Elias. Mas por que Elias morreu e Eliseu não morreu? O nome de Elias, nós já aprendemos nesse trimestre, Eliarro, quer dizer Jeová é o meu Deus. Nós vimos que Elias, durante o seu ministério, ele tinha que provar que Deus era o Senhor. A sua parte, o seu papel em Israel era provar que só o Senhor é Deus. Foi por isso que ele não morreu. Quando Deus levou Elias vivo para o céu, ele mostrou para Israel que Deus é o dono da vida e não Baal. Por isso Deus poupou o profeta da morte e condenou à morte a casa de Acabe. Os adoradores de Baal morreram. Jeú matou todos os adoradores de Baal. Mas o profeta de Deus subiu vivo para o céu. Então, fazia parte do ministério de Elias Deus provar que Ele é o dono da vida, que Ele pode poupar alguém da morte. Outra coisa, Elias subiu para o céu, mas Eliseu foi colocado como seu sucessor. Eliseu, ao abrir o Jordão do seu primeiro milagre, mostrou que Elias foi embora, mas o ministério de Elias continuava. Então, Deus
ao poupar Elias da morte, mostra a continuidade do ofício profético por Eliseu e que Deus é o dono da vida. Mas por que Eliseu morreu? Aí vamos ver o significado da palavra Eliseu. Em hebraico é Elisha. Elisha quer dizer, Deus é salvação. Se Elias veio mostrar que Deus é o único Senhor, Eliseu veio mostrar que Deus é salvação. Elias mostrou que só há um único e verdadeiro Deus. Agora Eliseu veio mostrar que este único e verdadeiro Deus, ele salva. E é por isso que Eliseu morreu, irmãos. Porque Deus já estava começando a mostrar para o povo, a partir de Eliseu, que o Deus Salvador também teria de morrer para salvar o homem. Eliseu morreu indicando que Deus salva, mas para salvar, ele teria que morrer por nós. E é por isso mesmo que Eliseu morreu doente, irmãos. Por quê? Porque o Salvador, além de morrer, levaria sobre si as enfermidades do povo. É o que nós vamos ver, né? Esse sinal primeiro que Deus dá através de Eliseu, nós iremos verificar na pregação de Isaías. Isaías capítulo 53. Não é? Quando ele diz assim, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo que Isaías vai revelar mais na frente, Eliseu começa a mostrar através da sua morte. Através da sua morte, ele mostra que Deus salva. Mas para Deus salvar, ele teria que levar sobre si as nossas enfermidades. Ele teria de morrer no nosso lugar. A partir de Elias, o ofício profético é a única voz de Deus no meio do povo. E Deus começa a revelar progressivamente o seu plano de redenção para Israel e para todas as nações. Por isso a morte de Eliseu não é nenhuma contradição. Eliseu, ao morrer, ele sinalizou algo que Elias, não morrendo, também sinalizou. Isso nos mostra, irmãos, que os nossos ministérios são maiores do que as nossas pessoas e que as nossas vidas têm que estar à disposição de Deus para que nós possamos cumprir o nosso ministério. Mas alguém poderia dizer, Elias morreu. Não morreu. Mas Eliseu estava no seu lugar. E agora Eliseu morreu. Como é que o povo iria saber que o ofício profético ia continuar? É aí que vem o último milagre de Eliseu. Para que não houvesse nenhuma confusão, para que o povo não achasse que os profetas tinham acabado com Eliseu, vem o último milagre. A Bíblia diz que Eliseu, depois que teve aquele encontro com o rei Jeoás, ele estava doente, acabou morrendo. Não é? É o que nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Então Eliseu acabou morrendo, foi sepultado. E naquele mesmo ano, na entrada do ano, na primavera, vieram tropas dos Moabitas. Irmãos, essas tropas dos Moabitas, essa expressão tropas dos Moabitas, parece que é um exército. Na verdade, era uma gangue de bandidos. Esses Moabitas eram os bandidos que invadiam costumeiramente as cidades em Israel na época da primavera. Por quê? Porque na época da primavera que você começa a plantar, que você começa a ter as primeiras colheitas, então eles
E também bandidos, sabe, não gostam muito de frio, né? Então no inverno eles ficavam recolhidos. Aí na hora que vinha a primavera, eles vinham e faziam aí uma limpeza em algumas cidades. Sabe? É mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. Esse novo cangaço aí, que tem esses ladrões de banco que vão nessas cidades do interior e fazem refém, levam o dinheiro do banco. É mais ou menos isso. Então estava acontecendo um funeral. Estavam indo enterrar uma pessoa lá no cemitério onde estava o corpo de Eliseu, o túmulo de Eliseu. E aí chegou a notícia: estão vendo os bandidos aí? Estão vendo os bandidos? Aí ninguém quis saber de enterrar o homem. Tinha tudo aquele ritual, até hoje, judeu é muito certo de ritual. Mas quando falaram que o bandido está chegando, pegaram o corpo e jogaram no primeiro túmulo que viram, que era exatamente o túmulo do profeta Eliseu. Quando jogaram o homem lá, quando o homem encostou nos ossos do profeta, ele ressuscitou. É um milagre póstumo, um milagre depois da morte de Eliseu. Por que Deus deixou Eliseu fazer um milagre depois de morto? Por vários motivos. Primeiro, através deste milagre, o povo ficou sabendo que o ofício profético prosseguia. Eliseu morreu, mas os profetas continuavam. Quando o homem ressuscitou, só por tocar os ossos de Eliseu, o povo teve a consciência que aquele ministério começado por Elias continuaria. Elias, todo mundo espera até hoje, como nós vimos, a volta de Elias. Por quê? Porque o ministério de Elias não morreu, então ele continua. Mas com Eliseu, fazendo o milagre depois da morte, o povo teve a certeza de que os profetas continuariam. É interessante. Elias não morreu, mas também não fez nenhum milagre mais. Agora, Eliseu morto fez um milagre. Os dois mostram que o ofício profético continuaria. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Ele não deixou nenhuma dúvida no povo. Porque este milagre fez com que o povo soubesse que o ofício profético continuava. Deus tinha agido com Elias, tinha agido com Eliseu e iria agir com outros profetas. E nós estudamos no trimestre passado outros profetas que Deus levantou. Jonas, Oséias, trouxe lá do reino do sul Amós. São outros profetas. O pai de Jonas, Amitai, que também era profeta e que profetizou no reinado de Jeroboão II, que era o filho do rei Jeoás, bisneto de Jeú. Então os irmãos veem que os profetas continuaram no reino do norte, depois de Eliseu. Mas o povo teve a certeza que os profetas iam continuar por causa desse milagre. A segunda coisa que a gente aprende com esse milagre é que aí sim Eliseu teve porção dobrada do espírito de Elias. Elias fez 7 milagres. Eliseu com esse deu 14. Eu até brinco às vezes, eu acho que Deus fez a conta lá. Vamos lá, Eliseu, você já morreu, está aqui agora no seio de Abraão. Opa, está faltando um milagre. Tem 13 só. Eu prometi dar uma porção dobrada, vai ter um milagre a mais. Então esse milagre foi feito. Deus mandou aqueles bandidos para que eles jogassem aquele corpo para fazer mais esse milagre. Para dar 14 milagres. Para que Eliseu pudesse realmente ter feito o dobro do que fez Elias. E é interessante que é um milagre de ressurreição. Porque Elias tinha ressuscitado uma pessoa. O filho da viúva de Sarepta. Eliseu também só tinha ressuscitado uma pessoa, o filho da sunamita. Então tinha que ser 2, ele tinha que fazer tudo dobrado. Irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Terceira coisa que a Bíblia nos ensina com esse milagre, que eu já disse aqui, é que os ministérios são maiores do que as pessoas. O nosso ministério continua depois que a gente morre, porque nós deixamos o exemplo, nós deixamos o legado. Como nós tivemos uma lição aqui sobre o legado de Elias.
nós deixamos referência para as gerações seguintes. Então, os nossos ministérios são maiores do que as nossas pessoas. E por fim, irmãos, com este milagre, Deus sinaliza para o povo o quê? O ofício profético continua. Aguardem o profeta mencionado por Moisés. E os irmãos querem saber de uma coisa? Depois deste milagre de Eliseu, que milagre nós vamos ter na Bíblia feito por um profeta? Nenhum mais. Nem João, que foi o maior dos homens nascidos de mulher, portanto o maior profeta, nem João fez milagre. É o que a gente lê lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 41. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João Batista, mesmo João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, não fez milagre nenhum. Depois deste milagre de Eliseu, o primeiro milagre que nós vamos ver, feito por um profeta, é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, feita por Jesus. Quando Deus deixa Eliseu já morto fazer o milagre, ele está mostrando para o povo, o ofício profético vai continuar. Aguardem um profeta que faça maravilha. Ele é o Messias. Depois desse milagre de Eliseu, nós só vamos ter um milagre em Caná da Galileia, o primeiro milagre feito por Jesus. Isto é, milagre feito por profeta. Né? Isso não quer dizer que Deus não tenha feito maravilhas no meio do povo, mas não através de profetas. Esse milagre nos ensina, então, que Jesus, para provar que era o Messias, ele tinha de fazer sinais e maravilhas. E nós, para provar que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos a verdadeira igreja, nós precisamos hoje também fazer sinais e maravilhas. Terminando este trimestre, com a morte de Eliseu, com o milagre que ele faz depois da morte, nós temos a certeza de que é indispensável que eu e você, que a igreja, veja a realização de sinais e maravilhas. Porque esta é a única forma de nós mostrarmos ao mundo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Que este trimestre, que nós estamos encerrando hoje, possa nos fazer a ter uma vida de oração, a ter uma vida de meditação nas Escrituras, a ter preocupação com o estudo da palavra, a ter uma vida de consagração, a ter um zelo pelas coisas santas, para que, assim como Elias e Eliseu, nós venhamos a ter um ministério de pregação da palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós alcancemos vidas e realizemos o maior milagre que existe, que é a salvação. Mas que também sinais e maravilhas acompanhem o nosso ministério, acompanhem a nossa vida espiritual, para que autentiquemos que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Amém.